Olá, pessoas, boa noite, bem-vindo ao canal Dr. Oncala. Para quem não me conhece, eu sou neuropsicóloga e neurocientista do comportamento, faço análise de comportamento tanto no Insta como no YouTube. E hoje eu vou trazer a questão do desenvolvimento profissional e o que é sua responsabilidade. Então vamos entrando, porque eu vou trazer aqui o psicólogo Sérgio Davi, que trabalha com mentoria, e vai poder explicar isso direito. Até porque trabalhei muito pouco nessa área, né? Então, na minha clínica, eu sempre trabalhei com orientação vocacional e o produto final, por vezes, síndrome de burnout, né? E essas implicações que tem nas demandas do trabalho, nas suas escolhas, né? Eu percebo que existem alguns conflitos, alguns embates, e eu gostaria que vocês aqui durante a live fizessem perguntas, comentários. Eu acho que muitas pessoas vão se identificar, porque no ambiente de trabalho temos as nossas escolhas, temos as nossas responsabilidades, temos muitos desafios, temos processos de construção enquanto profissional, e eu acredito que o que o psicólogo Sérgio Davi vai trazer, que ele trabalha com mentoria, né, de liderança e também de alguns problemas de trabalho, vai ser muito legal. Obrigado, Tatinha, por estar aqui. E como eu estava falando para vocês, eu trabalho, né, com essas duas pontas. Quando eu faço avaliação, né, de orientação profissional, nós vemos alguns pré-requisitos. Lógico que isso também implica entrevista, implica em testes, eu sigo uma linha de Burrolavski. E o que a gente vê? A gente vê as habilidades, a gente vê a vocação e a gente vê talentos também. Então, eu vou chamar aqui o Sérgio. Obrigado, Eduardo, por estar aqui. Ele vai se apresentar para nós começarmos a live. Vamos ver, ele vai entrar. Opa, tô ao contrário. Olá, Sérgio. Boa noite, Olá, meu querido. tudo bem? Tudo bem. Obrigada, Rogério, por estar aqui. Eu gostaria que, né, eu expliquei um pouco do que eu faço com essa parte de psicologia organizacional, né? Eu faço a orientação vocacional e atendo o produto final da síndrome de burnout. Mas existe né, todo um complexo aí que eu sei que o trabalho de mentoria pode estar resolvendo, tanto nas escolhas, como também para a pessoa saber lidar com o conflito e não chegar a adoecer. Então, eu gostaria que você se apresentasse, Sérgio. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. A gente tem se visto tão pouco nessa vida desde que a gente se conheceu e agora, felizmente, nós temos o online para resolver essa situação. Muito bom estar aqui contigo. Meu É nome é isso aí. Sérgio Davi, eu sou psicólogo e há 20 anos, já há mais de 20 anos, eu trabalho com desenvolvimento humano. E quando eu falo de desenvolvimento humano, me refiro a uma série de estratégias pensadas para ajudar as pessoas a alcançarem seu melhor desempenho no que elas tenham escolhido fazer, profissionalmente ou pessoalmente. Então, busquei aí algumas ferramentas para ter essa musculatura para esse trabalho, né? Que envolve Sim. treinamento, coaching, mentoria e também na clínica, né? Eu atendo como psicanalista. Mas eu tenho uma pós-graduação em gestão estratégica de pessoas, busquei uma certificação internacional em coaching, PNL, análise comportamental e, mais recentemente, uma certificação em hipnose clínica, para Uhum. poder dar suporte aos meus treinandos e mentorados. É E isso. você entra às 7h30 da manhã,
né, trazendo muitas dicas aqui no Instagram, não é 7h30 da manhã? 7 horas. Às 7 horas, 7 horas. despertar da Eu liderança. sei porque, assim, eu vou fazer o meu café da manhã e eu ligo e fico escutando o Sérgio. É um ótimo horário. E aí, Sérgio, eu assisti uma live que eu fiquei pensando que poderiam trazer, assim, muitas informações, né, muitas reflexões, quando você fez a live sobre desenvolvimento profissional, né, sua responsabilidade ou da empresa. E aí, o que eu comecei a ver lá? Então, deixa eu puxar aqui uns ganchos do que eu vi, do que eu anotei, né, para você poder, né, desenvolver. Né? Então, eu lembro que você falou das escolhas, né, que cada profissional faz, que também existe um processo de desenvolvimento, né, dentro de uma carreira, de uma empresa, e que esses processos eles podem ser linear. Existem recuos, existem avanços, a gente tem uma tendência a ficar em zona de conforto, né? Mas às vezes dentro de uma empresa aparecem novas oportunidades, né? Que exigem assim desafios, construções, novos cursos, aprimoramento, correr atrás, trabalhar novas competências, né, na carreira profissional, e que isso também tem a ver com as nossas responsabilidades, né? E às vezes a empresa ela coloca você em uma nova função, né? Você sai aí de uma área às vezes mais humana, vai para uma área mais técnica, que às vezes nem foi a sua escolha dentro da empresa. Às vezes a empresa enxerga coisas em você que você nem vê, né? É uma expectativa da empresa, não muito sua, né? Porque você não escolheu isso. E eu sei que isso gera um conflito. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso, da sua experiência. Eu acho que tudo começa antes da gente começar a trabalhar. Eu acho já muito cruel que na nossa realidade um adolescente de 16, 17 anos precisa escolher o que ele vai fazer pelo resto da vida dele. O adolescente não sabe sequer o que é na vida e tem que tomar uma decisão tão séria. Eu acho realmente muito cedo. Nós que temos, assim, culturalmente esse hábito de... A gente prolonga a adolescência, né? Você deve conhecer os adolescentes de 20, de 25 anos, de 30 anos. Sim, com certeza. E com 18 ter que escolher uma carreira é realmente muito difícil. Mas a gente pode começar a facilitar esse processo tentando identificar do que a gente gosta, né? O que a gente gosta de fazer? O que dá prazer fazer? Isso sem reservas. Porque eu dou sempre um exemplo para os meus treinandos, quando eu falo de carreira, do MasterChef. Você já assistiu alguma vez MasterChef? Bastante, assisto sempre. Que nem hoje vai ter, mas eu não consigo assistir à noite, então eu assisto amanhã pela manhã. Ótimo. Você já viu a quantidade de pessoas com carreiras estabelecidas e que estão ali tentando fazer uma virada de chave? Quantas dessas pessoas, lá atrás, talvez tenham dito para o pai que queriam ser cozinheiros, e o pai falou, não, não é que vai cozinheiro, acha uma carreira que dê dinheiro, acha uma carreira para se orgulhar, uma carreira que caiba dentro de uma empresa. Hoje está glamorizado ser chefe de cozinha. Mas quantos não sufocaram esse desejo e foram ter uma carreira socialmente aceita, né, que desse orgulho para os pais? Então, a gente precisa pensar nessa primeira fase da vida aí, o que a gente gosta, sem nenhuma reserva. Não, isso aqui não pode. Não pode sim, qualquer coisa pode. O que te dá prazer? Porque a gente faz a escolha errada, né, do jeito errado. A gente procura uma carreira que seja promissora, que talvez dê dinheiro, rentável. E depois exatamente, e aí a gente adapta as nossas características àquela carreira. Isso tem um custo. E sabe, Sérgio, tem também o outro lado. Tem alguns adolescentes que sentem aquilo, né, que ele sempre sonhou e precisa travar uma guerra muito grande com os pais. Eu tenho até um exemplo que tinha uma família de médicos que já tinha uma sala lá esperando o garoto entrar em medicina. E ele estudava num colégio que eles chamam de Forte, né? E, assim, ele teria condições de fazer medicina. Só que ele gostava de som, ele gostava de outras coisas. Ele largou tudo no segundo ano, ele foi fazer um técnico de eletrônica. Passou em medicina. Não, ele não quis entrar. Ele no segundo ano de ensino médio
Ele fez uma guerra com a família, ele foi para um técnico de eletrônica para entender o que era, e ele foi fazer engenharia acústica nos Estados Unidos. Moral da história, ele monta os palcos de U2, etc. Imagina se ele tivesse feito medicina. Corajoso, hein? Fazer isso com 16, 17 anos, que corajoso. O quanto essa personalidade, esse ego estava fortalecido para isso, né? Exatamente. Mas não é sempre isso que acontece, não é, Sérgio? Frequentemente não é o que acontece. E aí é mais fácil ir pelo caminho já estabelecido, né? Eu gosto muito de analogias, tá, Simone? Eu uso muita analogia com os meus... Eu sei, eu também gosto. Meu pessoal. Então, imagina assim, a gente que é de São Paulo, não sei quem está vendo a gente ou vai ver na gravação, em São Paulo tem uma rua muito famosa chamada 25 de Março. A gente vem de fora de São Paulo para comprar no 25 de Março, porque tem de tudo e é muito barato. Uhum. Só que, assim, apinhado de gente, tem algumas épocas do ano. Eu lembro que eu fui, das primeiras vezes marcantes que eu tive na 25 de Março, eu tinha esquecido de comprar o presente de Natal, e era dia 23 de dezembro, e eu caí na 25 de Março. Então, é assim, né? Todo mundo andando na calçada na mesma direção. Uma boiada. E eu fui vendo uma loja, aí eu saía, entrava no fluxo de novo, né? Vi umas 3, 4 lojas e decidi que o lugar mais barato para comprar o que eu queria estava na primeira. Então eu fiz a experiência de virar na direção contrária naquela calçada. E aí eu fui enfrentando olhares de reprovação, aquelas pessoas que deixam o ombro duro para você não conseguir passar, como quem diz, o lado não é esse, o lado certo é este outro. Então, para cada vez que alguém precisa tomar uma decisão que contraria a expectativa dos pais, da família, né, vai no fluxo contrário, é um pouco isso, né, da gente ter que enfrentar os olhares de reprovação, ter que se entender suficientemente forte para, apesar de todas as reprovações, as censuras, a gente conseguir chegar na loja que a gente quer. E esse é o complicado da coisa, né? Mas, voltando na sua primeira pergunta, a gente precisa fazer um trabalho para identificar qual é a carreira que mais nos agrada, né? Como fez esse rapaz que você mencionou. É identificar do que a gente gosta. É tão importante quando a gente experimenta coisas, né? Como eu tenho 2 filhos, e o menor gosta de dança, de desenho, de coisa, e a gente colocou na aula, gosta de esporte, colocou na aula de escolinha de futebol, aí fez um tempo, aí não quis mais, adorava futebol, aí não quis mais. Aí gostava de dança, aí foi fazer hip hop, aí fez uns 2, 3 meses, aí começou a não querer mais. A princípio aquilo me incomodava, tá desistindo de tudo. Eu falei, tá na época de experimentar. Agora ele está experimentando. Agora ele me pediu para entrar na escolinha de futebol. Agora tudo que ele faz é futebol, pediu uma bola, tudo é futebol. Agora os amigos estão fazendo. Agora ele quer fazer. Está mais claro para ele. Ele tinha 6, agora ele tinha 5, agora ele tem 8, vai fazer 9. Então ele tem um pouquinho mais de clareza do que agrada a ele. Vai fazer para sempre? Não sei, talvez amanhã ele desista. Mas exatamente, ele vai ter que fazer escolhas. Às vezes a gente na adolescência faz vôlei, faz inglês, faz balé, faz um monte de coisa e entra numa faculdade. Aí você não vai dar conta de tudo isso. Você faz escolhas. O que você vai aplicar, né? E o objetivo que você vai traçar. E eu acho que a gente precisava dar mais espaço para que os nossos jovens experimentassem. Para que eles não precisassem fazer essas escolhas, essas mudanças tão radicais na vida adulta, onde o peso é muito maior, a consequência é maior. Mas, ainda sobre o que você me perguntou, eu tô aqui falando, viu? Me interrompa, vai fazer as perguntas que quiser. Vamos conversando, vamos bater bola. Por que é interessante pensar no que a gente gosta? Porque a carreira pertence à pessoa, não pertence à empresa. Durante o tempo que você ficar naquela empresa, ela vai usufruir do seu talento, das suas habilidades. Da sua disponibilidade até. Da sua disponibilidade. Às vezes, pouco mais do que você tem disponível, ela vai querer de você. Em troca, ela paga o teu salário. Algumas vezes, ela até investe no teu desenvolvimento, mas não é a responsabilidade dela. Não é a responsabilidade dela. É interesse dela. Ela pode investir em você num curso, em algum aperfeiçoamento, porque é interesse dela que você faça um plano de carreira dentro da empresa.
Justamente. Então, é importante ter essa clareza. Houve um tempo, eu lembro da minha mãe comentando, minha mãe, se fosse viva, teria 90 anos. E ela falava que ela saía, lá quando ela era jovem, ela saía sexta-feira de um trabalho. Nem era comum mudar de emprego, né? Entrava-se numa empresa e ficava lá há anos. Mas quando ela mudava de emprego, as poucas vezes que ela fez isso, ela saía sexta-feira do trabalho e segunda-feira de manhã ela saía para procurar trabalho já com a marmita debaixo do braço, porque era certeza que ela ia se empregar. Olha que realidade diferente da nossa. Com certeza. E aí, como tinha muita gente com facilidade de conseguir trabalho, as pessoas elas podiam não ficar. E as empresas começaram então a fazer mais coisas para reter essas pessoas. As mulheres principalmente, tinha creche dentro da empresa, e surgiu então uma concepção de essa empresa é uma mãe para mim, porque ela faz muita coisa, ela cuida da gente. Isso veio se arrastando ao longo das décadas e trouxe uma compreensão que hoje não cabe mais, de que a empresa quem tem que cuidar da nossa carreira? Não tem. Não. Os tempos são não outros, é responsabilidade da empresa. Não é, já não era. Mas como era interessante para ela, ela cuidava mais. Agora, ela pode escolher. Se não for você, vai ter outro. E, desculpa, eu estou com um pouquinho de gripe aqui. Então, o que você pode fazer para garantir que você está oferecendo para a sua carreira tudo o necessário para que ela permaneça, para que você tenha empregabilidade? Posso fazer uma pergunta para a sua audiência? Pode, tem até mais perguntas aqui também, pode fazer. Que ótimo, que ótimo. Então, imagina assim, para a gente fazer uma avaliação rápida, tá? Você que está assistindo a gente, imagina se hoje você saísse do seu trabalho. Aconteceu alguma coisa e você saiu do trabalho, perdeu o emprego ou decidiu sair. Com o que você tem de graduação, né, ou especialização, de conhecimentos, de idiomas, conhecimento técnico da sua área, com o que você tem, com todos os recursos que você reúne, seus conhecimentos todos, você conseguiria se empregar facilmente e ganhando pelo menos o que você ganha? O que é facilmente? Eu conheci um amigo que me deu a noção do que era facilmente. Ele era engenheiro e era muito bom engenheiro. Então ele terminava uma obra, a gente trabalhava juntos à noite num banco. E ele falava, a obra está terminando. Quando terminava a obra, o telefone dele começava a tocar. Então, em uma semana ele se empregava. Às vezes ele negociava para começar em 2 semanas, que é para ele poder descansar ou ter algum tempo de fazer alguma coisa. Mas ele não passava 2 semanas sem trabalhar. Isso para mim é facilmente. Então, eu repito a pergunta. O que você tem? Os recursos que você tem, o seu repertório. Se você saísse hoje da sua empresa, você conseguiria se empregar facilmente e ganhando pelo menos o que você ganha? Se você precisou voltar para um cargo anterior, se você precisou aceitar para o mesmo cargo um salário inferior ao teu, é sinal que o que você tem não está garantindo que a sua carreira seja interessante para o mercado. Nossa, muito importante isso que você está falando, porque você calcula o que eu escuto assim, principalmente nessa época de pandemia, assim, das pessoas que se desempregaram, ficaram 6 meses sem conseguir um emprego, né? E é uma questão de parar e pensar, não culpar só o mercado de trabalho, nada, mas talvez o que eu estou deixando de enxergar, de fazer e de investir em mim mesmo, né, no meu plano de carreira, e o que estudar o que esse mercado está querendo, né, Sérgio? Justamente. Não é mais igual quando você estava 5 anos atrás na sua empresa. Deixa eu só dizer um oi para as pessoas tão queridas entrando aqui, a Meire Queiroz, uma amiga querida, colega nossa também, a Nádia Paz, que também é uma colega nossa, que respondeu aqui. A Meire diz assim, olha que interessante, olha só quantas perdas nós perdemos ao longo dos anos, né? E sim. A Nádia diz, hoje sim, hoje eu tenho, né, os recursos para me empregar facilmente, que maravilha. E aí eu fui comentar e eu perdi a sua pergunta. Não, então nós estamos falando assim, que uma pessoa trabalha numa empresa há 5 anos, então ela tem um curso de administração, um curso de gestão de pessoas, está indo. Só que a gente sabe que ficando um bom tempo na empresa, né, a gente entra naquela zona de conforto e a gente abandona um pouco o nosso processo de desenvolvimento. Porque o mercado agora está rápido, ele quer mais, ele quer além do que aquilo. Aquele formato que você trabalhava dentro da empresa,
As outras empresas estão esperando, talvez, outro tipo de dinâmica. Perfeito. E sabe que existe uma armadilha muito grande nisso? Que as pessoas elas se pegam, porque veja, eu conheço muitos bons profissionais que são completamente dedicados ao seu trabalho, à empresa, às suas atribuições, estão mergulhados ali, de tal maneira que de verdade eles não têm tempo de fazer outra coisa senão Sim. dedicar esse tempo para a empresa. E com isso, a carreira dele vai se desatualizando. Ele é suficiente para aquela empresa. Ele é muito bom e dá conta perfeitamente das funções, dos processos, dos sistemas, de tudo que aquela empresa precisa. Só que não necessariamente o que aquela empresa dispõe, como ela se organiza, é o que há de mais atualizado. E a pessoa está ali Claro. mergulhada naquilo, e assim, sendo suficiente para a empresa, ela fica com uma percepção de que ela é muito boa, de que ela vai dar conta de ser chamada lá fora. Só que o tempo que ela ficou mergulhada no trabalho, o tempo correu, o mundo mudou, né, passou a pandemia, e quando ela sai, ela percebe que ela não conhece nada da área dela. E isso dá um Sim. curto-circuito. Mas, gente, eu fui tão dedicada, fiz tanto. Pois é, o seu excesso de dedicação fez com que você não percebesse as mudanças do mercado. Ótimo que você tenha mergulhado no seu trabalho, mas não perde o olhar do Não perde o mercado. olhar. Porque para aquela empresa os Exatamente. processos são suficientes, mas as empresas lá fora estão atualizando processos, estão buscando outros sistemas, estão procurando outras metodologias. Você está atualizado para isso? De repente isso não é necessário na tua empresa, mas para a tua carreira é. Para a sua carreira é. E tem a questão também, Sérgio, assim, dessa disponibilidade interna da pessoa. Porque às vezes a empresa coloca você, ela te contrata, né? Então você vai para uma outra empresa, né? E ela coloca você em outras funções e você tem que, às vezes, ter um traquejo de começar a conhecer novas áreas, porque aquilo faz parte, né, do que você vai fazer. E as pessoas têm muita resistência a isso, né? Eu lembro até que você trouxe na sua live que até, assim, de uma forma inconsciente, as pessoas começam com evitação, boicotam um pouco o trabalho, porque, de certa forma, ela saiu de uma zona de conforto, era aquilo que ela conhecia, trouxeram uma coisa para ela que ela não escolheu, e eles entram nesse conflito, né? E é a grande dificuldade da pessoa se, assim, ressignificar todo o trabalho dela, né, e não ficar enxergando só o processo dela, mas também pensar nesse processo como um produto final, né, dela estar dentro de uma nova possibilidade. Sabe que eu digo para as pessoas, né? Não tem problema nenhum se você resolver ficar na zona de conforto. Não tem problema, é uma escolha sua. O que você precisa saber é se para a sua empresa está tudo certo. Porque eu trabalhei numa empresa, muitos anos atrás, eu trabalhei entrei na empresa como operador de telemarketing. E eu saí de lá como um consultor sênior já em recursos humanos. Eu lembro que quando eu entrei, sentado do meu lado, tinha uma pessoa que já estava há uns 2 anos atendendo. E aí eu tive 6 promoções naquela empresa. E eu comecei a atender, como cliente interno, aquela mesma operação que nós atendíamos juntos. E a pessoa continuava lá. Eu saí 6 anos depois. E ela continuou lá. Então, quando eu saí, ela estava com 8 anos como teleoperadora. Para aquela empresa, tudo bem, ela fazia Tudo um bom bem? trabalho e ela podia ficar lá por anos se ela quisesse. Então, Sim, ela não era carreirista, não tinha esse foco em não desenvolvimento de tinha. carreira e dentro daquela empresa cabia. O problema é quando você decide não buscar desenvolvimento dentro da empresa em que você trabalha, mas a empresa espera que você queira desenvolvimento. Porque aí dá curto-circuito. Aí você passa a não interessar para aquela empresa. Tudo Com bem, é a certeza. sua carreira. É a sua carreira. E essa decisão é tua. Mas você precisa tomar uma decisão como essa dentro de um ambiente organizacional que comporte essa decisão. Porque Com senão tem um certeza. conflito. Isso é muito comum, sabe aonde, Sérgio? Assim, eu antes de ser psicóloga, né, eu fui professora de pré-escola, ensino fundamental 1. Aí eu também, depois de fazer psicologia, eu fiz psicopedagogia, dei aula
em pós de psicopedagogia, e eu vejo o pessoal da educação muito numa zona de conforto. Muito. Então, assim, os educadores, eles têm uma dificuldade de fazer plano de carreira. E sabe também o que eu vejo? Às vezes, a empresa vê competência na pessoa, mas ela não vê, o funcionário não vê. E a empresa começa a cobrar, a turbinar, a até oferecer cursos, cobrar que faça cursos, e ela sente aquilo de uma forma violenta, porque, na realidade, ela não percebeu o quanto que é uma responsabilidade dela, né, fazer com que ela cresça dentro da empresa. E a empresa, às vezes, enxerga que a pessoa tem um potencial. E ela não vê isso da empresa. Ela acha que a empresa só está cobrando, né, ou está, que palavra poderia usar? Abusando, né, de querer exigir mais. Você percebe muito isso, essa dificuldade das pessoas, né, no seu trabalho de mentoria? Muitas vezes. Em particular em treinamento, porque em treinamentos eu tenho várias pessoas juntas, né? E a gente vai, então, trocando com várias pessoas em diferentes níveis. E o que acontece? As pessoas querem poder fazer suas escolhas dentro de um ambiente que não é delas, que elas não controlam. Elas querem fazer suas escolhas dentro de um contexto em que a decisão está com o outro. E aí é que entra o conflito. A gente fala, mas a carreira não é minha. Aqueles que chegam em algum nível de entendimento. A carreira é sua, mas neste momento você e a sua carreira estão a serviço desta instituição. Então, sim, uma coisa que eu falo sempre é assim, isso eu aprendi já com quase 20 anos que eu trabalhava como profissional, outras carreiras, né? Eu estou há mais de 20 como profissional de desenvolvimento, mas eu trabalhei 15 anos fazendo outras coisas. Quando eu saí de empresa, o que eu entendi, eu fazia assim, olha, entrei na empresa, eu entrei naquela área, no novo cargo, eu virava para o meu gestor direto e eu perguntava, o que você espera do meu trabalho? Às vezes ele tinha participado do processo seletivo, então ele falava, não, aquilo que a gente conversou, tá, mas não, eu não estou falando sobre o que você quer que eu faça. A função eu já entendi. O que você quer que eu faça, eu entendi. Eu quero que você me diga como você espera que eu faça isso para que você valide o meu trabalho, para que você enxergue no meu trabalho um bom trabalho. Porque dependendo de quem é o gestor, a entrega precisa ser feita de uma maneira diferente. Claro. E esse é o momento para você fazer alinhamentos. Então você entender o que a empresa espera de você e se você tiver espaço, tomara que sim, né, que você possa ouvir o que você dizer o que você espera daquele gestor. Porque aí ninguém engana ninguém. Não. Aí tá tudo certo. Aí você, de repente, tem uma expectativa maior, mas naquele momento você descobre que a empresa não tem condição de atender essa sua expectativa. E se ela diz o que espera de você, você vai poder dizer, olha, legal, então eu vou por esse caminho, eu estava pensando que era aquele, mas eu vou por esse. Mas lá no meio do caminho, isso que você está falando, eu não sei fazer. Olha que clareza. Você sabe o que esperar de mim, você sabe que eu posso entregar alguma outra coisa e que para essa outra coisa eu vou precisar de ajuda. Tá tudo certo. A gente não fica idealizado, sabe? Não cria-se uma idealização a meu respeito e eu não idealizo essa empresa como uma empresa que vai ser uma mãe para mim e vai me permitir fazer tudo aquilo que eu sonhei fazer em outras e não pude. Então, a gente falta essa clareza. Repete essa frase. Não sei o que eu falei. Nessa empresa, ela não vai ser o lugar onde eu vou conseguir fazer tudo aquilo que eu queria e não pude nas outras empresas. Né? A gente tem sempre uma expectativa. Ela não é sua mãe. Agora, ela não é minha mãe, ela não vai suprir minha necessidade. Ela não vai cuidar de mim como minha mãe cuidaria. É que na fase adulta, nem tua mãe tem que te cuidar desse jeito mais. Você tem que cuidar da sua própria vida. Então, Sérgio, mas veja, olha o contraponto. Existe, né, dificuldades, né, individuais do funcionário. Que, por exemplo, sempre teve esse movimento de esperar do outro dar,
né, de esperar da mãe, e ele vai para a empresa, sim. Né? E isso é um choque muito grande. E a empresa, ela não está preocupada com isso. Né? Eu lembro de uma paciente que ela estava com alguns problemas familiares e ela foi conversar com o chefe para falar que ele precisava entender que ela estava com uma necessidade e que ela precisava que a empresa entendesse o seu problema. E o chefe, quer dizer, ela teve uma tomada de consciência, o chefe falou para ela, eu estou entendendo o que você está me falando. Agora, você entende também que você está aqui para resolver os problemas da empresa? E quando eu peço isso para você, alguma coisa, é porque eu também tenho a necessidade. Talvez, né, ele falou, talvez eu não tenha condições de te ajudar na vida pessoal, mas se você está aqui dentro da minha empresa, é empregada, você precisa entender que você tem que resolver os problemas da empresa. Né? Então, todo mundo espera a empresa grande mãe. Então, ela dá ticket de refeição, né, vale-refeição, dá plano de saúde, dá todos os benefícios. Né? E se a empresa falar, olha, eu preciso de você me ajudando nessa área, ou fazendo esse curso, nós temos uma falta, eu estou pensando em você preencher essa lacuna, a pessoa, ela entra numa defensiva muito grande. E é muito difícil, né? Eu fico pensando no seu trabalho de mentoria, porque você precisa trabalhar com esses dois lados. Você tem que falar assim, olha, te entendo como ser humano, suas dificuldades, né? E você também precisa olhar, né, como você está profissional nessa empresa. São três segmentos, né? Eu encontro isso dentro dos treinamentos, porque dentro de treinamento eu encontro pessoas de diferentes níveis hierárquicos. Eu encontro isso quando me procuram como coach, porque profissionais de diferentes níveis hierárquicos me procuram. Mas dentro da mentoria, eu escolhi trabalhar com líderes. Então, essa pessoa que está na liderança, ela tem um pouco mais de clareza do que ela deseja. Ela já está buscando. Ou ela deseja se tornar uma líder, ou ela quer impulsionar a carreira dela como líder. Às vezes ela se depara, porque está no nível inicial de liderança, ela ainda pensa um pouco como funcionário, né? Tem aquilo então, viscoso tem um conflito. E aí tem um certo conflito. Mas para esse é mais tranquilo dizer, olha só, você agora representa a empresa. Você representa a empresa, tem que cuidar dos seus liderados, porque como líder a sua principal função é desenvolver as pessoas, mas você, para aquelas pessoas que você cuida, é a personificação da empresa. É por meio de você que eles vão saber o que a empresa pensa, o que a empresa deseja, o que a empresa quer. E precisa ter esse olhar, essa pitadinha. A pessoa precisa ler. Tem que entender isso. E eu digo para eles ainda, diga isso na primeira pessoa. Porque a quantidade de gestores, você não imagina, a quantidade de gestores que, por exemplo, tem dificuldade de tomar uma decisão impopular. Então, quando tem que dizer alguma coisa que muda o ânimo da equipe, fala, então o RH agora disse que a gente precisa fazer assim, ou o gerente falou. Não, cara, é você. Você representa essas pessoas. Você então, é o sujeito da ação. Nós precisamos que você faça isso. Nós precisamos, nós queremos isso. Se inclua, fale na primeira pessoa. E como é difícil para eles se imaginarem, tá ali entre aqui e ali, né? Ele também não concorda às vezes. E isso é uma coisa que eu digo. Nem sempre você vai concordar com as determinações da empresa. Mas, se não fere seus valores, talvez valha você se adaptar. Se fere seus valores, não titubeia, vai embora. Conflita com os seus valores, vai embora, não vale a pena. Mas se só é diferente do que você gostaria... Mas ser diferente, até eu trouxe aqui uma pergunta, né, assim, será que o patamar profissional que você deseja será conquistado só por meio daquilo que você gosta? Quem falou? Quem disse?
Não, acham. É só prazer, gente. As pessoas só querem prazer, é isso? Não dá, não dá, né? Né? Não dá para Então, e você é bem ganhar o que o você corpo lindo falou. que você quer sem academia, sem puxar ferro, sem a dor do músculo machucado, né? É isso, É, gente. você sabe o que eu lembro, Sérgio? Uma coisa que muitas pessoas aqui passaram por isso, né? Ou de fazer TCC, ou dissertação, ou de tese, né? É assim, a gente começa com baita de um gás. Então, como se fosse entrar numa empresa, né? Você tem uma função, você tem um tema. Aí, lógico, para fazer um trabalho científico, você tem aquelas coisas chatas de metodologia, né? Você tem que fazer levantamento bibliográfico, você tem que amarrar as ideias à pesquisa, né? E assim você sempre também tem a sensação de não dar conta. Até o dia da banca, você chega lá com o trabalho impresso, você achava que não ia dar conta, mas todo mundo dá. Até eu brinco, né, com meus pacientes, falo, eu sei que você acha que não vai dar conta, mas você, porque ele está construindo e fazendo um processo, ele não está desistindo, está aparecendo desafios, ele está indo atrás, ele está se descabelando, mas ele está também tendo empoderamento. Claro, está ganhando musculatura para dar conta enquanto vai enfrentando os desafios. Essa expectativa de que primeiro você tem que se preparar para depois você enfrentar, gente, isso é ilusório. A vida não Lógico, é assim. A gente não nos não. entregam um filme do que vai ser a nossa vida e a gente assiste o filme, bom, é isso que vai exigir de mim ali na frente. Então Copia e deixa eu. cola. Não, não é. Você descobre durante. Você troca a turbina com o avião em voo. E isso é a vida. É assim, a gente vai aprendendo a namorar como? Errando, né, se E com enganando, às vezes sendo conflitos. traído. Hã? Conflitos, tendo E desafios, conflitos. tendo decepções, né? Exatamente, vivendo Tentando frustrações. ressignificar, enxergar possibilidades. Porque tem muita gente que tem visão de funil, eu falo, né? Porque, ai meu Deus, ai, isso não está dando certo, né? E a pessoa adoece com isso. Ela não para e Sim. pensa assim, nossa, tá tudo terrível, preciso enxergar possibilidades. Até eu brinco, eu faço assim, faça assim com a mão. Possibilidade número um, ou pode ser assim, ou também tem essa ideia. As pessoas elas ficam ruminando o pensamento e patinando num problema e, lógico, deve dar, né, assim, um mal-estar muito grande. E aí tem aquela tendência de começar a culpar também meu departamento, também o meu chefe, também essa empresa me explora, tudo quando o problema ele está patinando e não sair do lugar. Então, tem uma coisa que é a visão sistêmica, né? Que é você abrir o horizonte para olhar para além daquilo que está pensado por você. Perdão. Então, você aprende sobre o cenário olhando para ele. Quando eu digo que as pessoas mergulham no trabalho e entregam para o trabalho, para a empresa, aquilo que elas têm de melhor e são alimentados com o tapinha nas costas da empresa, e ela está perdendo o que o mercado está pedindo para a área delas, elas estão com essa visão de funil. Elas olham para a empresa e parece que, já que é isso que a empresa me espera de mim, e eu tenho condição de entregar, isso é tudo o que a área vai Estou exigir de mim. completo. Estou completo, eu tenho tudo, eu sou bastante, eu sou até procurado para esclarecer dúvidas de todo mundo de outras áreas, então eu sou o cara, eu sou o que há. Não é isso, gente, não é isso. Tem que olhar para além da tua bolha, tem que olhar para além do teu quadrado. Você não vai ficar ali muito o resto da vida, até porque provavelmente o que você quer, o que você sonha, o que você deseja, está fora dessa bolha, está fora desse quadrado. Então é para andar lá fora que você tem que aprender a sobreviver. É para E, trafegar lá Sérgio, a fora. gente vê isso, às vezes, por exemplo, quando muda um diretor ou um gerente, sacode todo o departamento. Justamente. É Aquilo um que outro jeito de você trabalhar. parece sentir completo, você começa a ter uma sensação de incompetência. De nem dou conta mais disso. Será que eu dou para esse negócio aqui? Não é? É justamente. E, e é isso. O serviço que você tem que fazer dentro daquela área
em que você já estava, com outro diretor, é o mesmo. Só que o jeito que você vai fazer para agradar esse outro diretor mudou tudo. Será que você entendeu qual é a expectativa dessa pessoa com relação ao seu trabalho? Será que você entendeu? Se não entendeu, vai entender. Que expectativa ele tem? Pensa em alguém, eu conto isso às vezes em treinamento, né? Eu trabalhava com uma pessoa que cresceu dentro da empresa e tinha uma gestora que era muito humana, que valorizava muito as conexões, então que ele tivesse um bom relacionamento com os seus clientes internos. Ele era competente e os clientes reconheciam isso nele. Mudou, a estratégia da empresa mudou, tirou essa pessoa daqui, levou para uma outra área, a gerente, a gestora, e trouxe para o lugar dela uma pessoa do mercado. Cursos humanos, eu estou falando. Só que ela é numérica, ela é de exatas, ela enxerga de um outro jeito. Então eles começaram a bater cabeça. Porque o que ele fez? Ele falou, vou mostrar serviço para essa pessoa. Eu vou intensificar aquilo que eu faço bem para ela perceber o quanto bom eu sou. Só que toda vez ele ia para a reunião com ela e tomava uma chapuletada. E ele, acho que eu não mostrei o suficiente, eu vou intensificar isso aqui e vou mostrar para ela. E ela dava para chapuletada nele. De um lado ele pensando, ela não conseguiu me enxergar ainda, por isso que eu vou fazer mais. Do outro lado ela dizendo, ele é sênior. Para um sênior ele não precisa explicar o que eu quero, ele deve saber. E o que ela queria? Que ele fizesse gráficos, que ele fizesse um antes e depois, para poder analisar a evolução. Ele nunca precisou fazer, ele não fazia isso porque ele não tinha capacidade. Ele não fazia porque antes não era necessário. Ele não precisou aprender isso para ser funcionário daquela outra gestora. O trabalho que ele fazia com essa nova gestora era exatamente o mesmo. Só que a maneira como ele evidenciava os resultados era diferente. Para outra, e ele não percebe que ele estava aprendendo. Legal. Não percebeu. Ele não percebeu que ele estava num processo de evolução dentro do trabalho dele. Que ele ia aprender novas formas e que talvez era o que estava sendo pedido aí por fora. Não mais naquele padrão. Ela não dizia, porque como ele era sênior, ela achava que para um sênior não precisava dizer. Os sêniors que ela conheceu, todos sabiam fazer isso. Ela não precisava dizer. Então ele não entregava para ela, não por teimosia, é porque ela não dizia. Ele achava que o que ele fazia de bom e já era reconhecido pela empresa, bastaria para ela achá-lo também um bom profissional. Nunca perguntou o que você espera do meu trabalho. Né? Você agora, como é que é trabalhar contigo? Me conta, para eu saber. Ele teria matado tudo isso, evitado todo o desgaste. Numa conversa lá, quando ela chegou, teriam evitado tudo isso. Então, a comunicação é onde nascem todos os problemas, gente. Então, começa com a comunicação, para você entender o que se espera de você. Às vezes você não entrega porque você não entende. E às vezes você entende e briga com isso. Não adianta brigar com isso. Não adianta. Às vezes, quando eles chegam assim no pico do conflito, né, o que eu passo para eles assim, você tem uma responsabilidade de dizer sim, né, de aproveitar esse desafio. E se você não quer, você precisa ter a responsabilidade de dizer não. Porque, por vezes, não é o emprego que está te mandando embora, é você que está se demitindo. Sim. Por ficar indo de encontro a uma nova demanda que, às vezes, não adianta reclamar. É uma nova ordem, a realidade está posta, existem outras necessidades. Se você não quer, ok, você vai embora. Ou então, você assume a responsabilidade de lidar com esse desafio e não adoecer, porque foi contrariado. Como você vê o pessoal adoecendo nesse tipo de conflito, Sérgio? Bom, primeiro que a gente tem os surtos da atualidade, né? Os surtos do século XXI. Eu tenho um trabalho que chama Corporativo em Cena, onde a gente leva alguns casos encenados, cantados, para as pessoas entenderem por uma outra ótica. E eu faço um nordestino que veio para São Paulo, e dentro dessa realidade louca que a gente vive e já está acostumado, ele surtou, ele teve um surto psicótico. Então eu vou me despindo, colocando a roupa de palestrante, dizendo assim, qualquer um de nós pode ter um surto psicótico, se colocado no limite do que a gente aguenta. E hoje em dia, os surtos não são mais esses. Os surtos são crises de pânico, crises de ansiedade, depressão. Esses são os colapsos que o corpo nos apresenta. É como ele para a gente.
Então, as pessoas não estão conseguindo identificar que estão no seu limite. Porque tem essa expectativa da empresa também, que precisa atender, porque começa desde o momento que eu chego na empresa. Como é que é o processo seletivo? Parece que a gente está numa prateleira e que, né, que é um produto que a empresa vai lá e é ela que escolhe. Não, gente, é um namoro. É um namoro. Você diz também se você está interessado nessa empresa. Claro. Quando você fica nessa condição de eu preciso do trabalho, eu entendo, já fui salariado e eu entendo. A gente precisa trabalhar, a gente precisa daquele dinheiro, e aí, nesse momento, parece que a gente aceita tudo. E dentro dessa concepção do aceita tudo, a gente vai contando, sem dizer, que está disponível para qualquer coisa. E aí as demandas vão chegando, e eu não vou dizendo não, eu não vou negociando, porque o meu chefe, como é que eu vou dizer? Tem que negociar com o chefe, sim. Porque se você recebe e não diz que está demais, ele entendeu que você dá conta. Você diz sempre alguma coisa, você comunica sempre alguma coisa. Quando você fala ou quando você cala. Se você se calou diante de um serviço que chegou, um quarto, quinto serviço, você não deu conta nem do primeiro, você está contando para ele que você dá conta. Então, mas isso vem até com a dona de casa, Sérgio. Até com a dona de casa. Sim. Não é? Isso vem em qualquer situação. A questão de você falar, não, eu posso fazer até aqui. Além disso, né, você vai estar corrompendo até a tua saúde, a tua saúde mental e até física. Né? E é uma questão... E o outro, quando você chega para o outro e fala assim, olha, estou excedendo horas de trabalho, ou estou com um acúmulo de funções, tudo, às vezes o seu chefe fala, pô, ele pede até desculpa, fala, poxa, não percebi. Não percebi que você estava sobrecarregado assim. Pode exatamente. Então, a comunicação, né, Sérgio? É fundamental. E assim, o que você precisa de mim? Mas o que eu estou podendo dar? O que eu posso entregar e o que eu posso entregar, o que aquilo me permite também exigir. Né? De um jeito educado, mas eu também faço meu posicionamento ali. Desde que eu esteja entregando. Sim. Desde que eu atenda essa expectativa. Sim. E assim, você está me dizendo atitudes, né? Essa questão de comunicação, né? O quanto que isso é importante na sua, assim, para um líder. Opa, o líder não tem. Eu queria que você me falasse um pouco, né? Assim, dessa identidade, né? Assim, o líder. Como que você vê que ele se constrói? Bom, primeiro é preciso entender que as carreiras, elas não evoluem de um jeito só. Isso significa que nem todo mundo, para crescer, precisa ser líder. Eu posso não querer ser líder e está tudo certo. Ok. Né? Existem empresas que oferecem carreira em Y, que fala, você não vai ser líder, você vai para uma carreira técnica. A empresa não oferece isso. Você quer muito crescer nesta empresa? Então aprenda, desenvolva habilidades de liderança, porque qualquer pessoa que queira pode se tornar um bom líder. Porque liderança não nasce com a pessoa. Nossa, o líder nato, não, bobagem. Liderança é um conjunto de habilidades que você desenvolve. Muito bem. Que você queira. Desde que você queira. E aí é importante que você saber que líder você não precisa saber de tudo. Então você vai aprender com a tua equipe. Sabe aquela coisa que dizem pra gente assim, eu crio meus filhos como meu pai me criou. Não, assim, o que o teu pai fazia dava certo porque você era filho dele. Não há como você aprender a ser pai dos teus filhos tendo sido filho do teu pai. Você vai aprender a ser pai dos seus filhos com seus filhos. Com eles. Da mesma maneira. Quando você entra numa liderança, você não tem muita informação, você vai aprender como ser líder daquelas pessoas com aquelas pessoas. Então você vai ter dúvida, você pode ter dúvida. O líder tem uma crença, tem uma crença limitante de que ele tem que ter todas as respostas, ele tem que sempre ficar à disposição, saber responder, porque isso, senão, isso ameaça a autoridade dele. Imagina se um liderado meu vem me perguntar alguma coisa e eu não sei responder. Ué, você não sabe tudo. Tá tudo bem. Não sofre. Tá tudo bem. Você não vai saber tudo. Então, tem uma humildade que é pré-requisito para você se construir um líder consistente. Saber qual é que é o teu limite, o que você pode, o que você não pode, o que você tem para entregar, o que você não tem. Até aqui eu vou. Olha, isso aqui eu não sei. Vamos lá? Sabe que naquela empresa,
em que eu trabalhei com call center, apareceu uma vaga. Antes de aparecer uma vaga, eu dizia que eu queria ir para o treinamento. Eu já estava formado quando eu entrei lá como teleoperador. Eu já estava formado e eu já queria RH. E eu percebi, eu estou numa empresa que tem 32 mil pessoas, que deve ter um RH muito bem estruturado. E uma mudança de supervisão, o supervisor veio perguntar, né, e aí, o que você almeja, né? Porque a maioria ali queria ser supervisor. E eles estavam preparados para ensinar as pessoas a serem supervisores. Tá. Porque aquela era a primeira liderança deles. E quando eu disse que eu queria ir para o RH, ele me disse assim, foi a coisa mais bacana que eu vi. Cara, eu não sei como é que eu posso te ajudar nisso. Eu não sei como ajudar você a se desenvolver para ir para o RH, mas a gente vai descobrir isso junto. E aí, no não saber dele, quando tinha alguma informação que precisava ser transmitida para a equipe, ele pedia para eu fazer. Olha eu já exercitando o treinamento. Né? Quando houve uma demanda específica lá dentro, que eu identifiquei, eu montei um projetinho e fui lá e propus para eu dar treinamento de verdade, para todo mundo. Então, ele foi me dando espaço para que eu aprendesse a ser aquilo que eu queria ser. Não estava dentro da operação que eu queria ser. E ele não sabia me ajudar a me desenvolver naquilo. Mas daquilo que eu percebia que era interessante, que eu tinha, ele foi me dando esse espaço. Então, líder, você não vai saber tudo. Às vezes você não sabe como, mas você pode descobrir junto, você pode buscar em outra área. Junto, e ele aprendia com você também. Né? E talvez tinha algumas sacadas ou algumas perguntas, né, que, assim, tanto poderia elucidar, né, esse aprendizado dele, do próprio líder, né, como fazer você refletir também. Sim, sim, de lidar com expectativas e frustrações, olha, porque quando o líder se posiciona ali na minha frente, numa conversa que vai me dar rumos, é frustrante também quando ele me diz, olha, eu não sei como te ajudar. Mas é confortante quando ele diz, vamos descobrir isso junto. Sérgio, você sabe que isso aconteceu comigo? A minha coordenadora do mestrado teve um problema administrativo na faculdade, faltava 6 meses para eu né, defender a dissertação. E ela saiu. Estava comigo há 1 ano e meio e ela saiu. E aí veio, eu sistematizei a prática em Valon e veio uma psicoterapeuta de Winnicott e chegou para mim e falou assim, eu entendo muito de processo psicoterápico, mas eu não sei nada de Valon, você vai ter que me ensinar. Muito bonito isso, né? Porque aí ela, com os saberes dela de processo terapêutico, ela ia saber me conduzir se ela entendesse sobre Valon. Uhum. Né? E eu achei isso muito bonito. E é encorajador isso, né? Porque, veja, ela está nessa posição de quem vai te orientar, mas ela confia de tal forma em você, para você orientá-la no que ela não sabe, isso empodera, né? Empodera. Exatamente, exatamente. E assim, por mais que na hora me sentia assim, uma baita instabilidade, que a minha coordenadora tinha ido embora, eu também assumi uma responsabilidade. Eu falei, vou precisar explicar para ela, ela vai precisar entender. Né? E ela conseguia perceber o que era, o que procedia, o que não procedia, ela ia refletindo comigo. E nós aprendemos juntas. E às vezes ela trazia, olha, na terapia winnicottiana é assim, como que é em Valon? O que Valon traz a respeito disso? Então, é uma coisa de crescimento. E assim, ela era a liderança. E não se sentiu ameaçada pelo seu saber. De forma alguma. De forma alguma. Isso é algo que as lideranças, às vezes, não têm a maturidade para sentir. Que o saber do liderado não ameaça a sua autoridade. Aliás, você precisa de pessoas diferentes de você, que saibam mais do que você sobre alguma coisa, porque você não tem condição de saber tudo. E se todo mundo da sua equipe for igual a você, no que você for bom, eles vão ser também. No que você for ruim, eles também serão quem faz aquilo que vocês não sabem fazer. Olha, eu tenho uma metáfora que é assim. Se todo mundo fosse Roberto Justus, o mundo seria um porre.
E se todo mundo fosse Cazuza, o mundo seria um caos. Mas nós precisamos dos dois. Não Maravilha. Maravilha. É isso. A gente precisa dessa completude. Né? Até porque que eu quis chamar você, tudo. Eu acho que eu trabalhei uns 2 anos só em empresa, mas eu trabalhava mais no terceiro setor, né, com parte de instituição, mas eu me esbarrava nessas situações, né? E assim, foi uma área que eu nunca quis ir, que nem eu falei para você, eu trabalho com orientação vocacional, né? E aquilo que não deu certo, que é muito chato, né? E assim, o que eu acho legal que o teu trabalho é assim, você fazer essa promoção, né, na pessoa de que as coisas deem certo, de que ela descubra, né, veja a sua escolha, de que ela enxergue que esse processo de desenvolvimento dela, da empresa, mesmo com desafios, com contrapontos, é assim que ela vai crescer. E aí eu gostaria que você deixasse uma dica para todos que trabalham, né, do que você sente que as pessoas precisavam pensar, refletir, né, para abrir aí o terceiro olho para a sua própria carreira. Eu fiz um curso, não sei se você conhece o Quantum. Eu já escutei falar, mas não sei na íntegra. É um teste que usa a mesma base primária do DISC, que fala das 4 emoções. Sei. E nessa formação, eu ouvi uma frase que para mim fez tanto sentido, e que eu uso isso de diferentes formas. Diz: coloca os seus talentos no mundo, eles vão virar sintoma. Então, aprenda o que você faz de melhor, entenda o que você gosta de fazer, saiba no que você é muito bom e encontre formas de colocar isso no mundo, a serviço de outras pessoas, a serviço do trabalho dentro de uma empresa, a serviço do teu trabalho se você resolver empreender, mas encontre uma atividade profissional que lhe permita colocar no mundo os seus melhores talentos, porque do contrário você somatiza, você adoece. E depois que a tua emoção adoece e afeta o teu corpo está doente de verdade e você vai ter que lidar com isso. E aí você não será capaz nem mais de fazer aquilo que você escolheu fazer enquanto escondia seus talentos. Não terá espaço para os seus talentos e nem para aquilo que você escolheu fazer, que é socialmente aceito e que fez ganhar uma grana aí. Eu acho que a gente precisa ter essa preocupação conosco. Não se corrompa. Jamais. Nas suas escolhas, não se engane, ou não esteja à mercê das expectativas do outro. É muito importante a gente não se corromper. Perfeito. Meu querido, muito obrigada. Amei de paixão. Assisti a sua live aqui no Insta, então eu deixei aqui para vocês, né? Sérgio D. _mentoria. E 7 horas da manhã ele está lá falando, é muito legal, vai fazendo seu café da manhã, escutando a dica do dia, né, Sérgio? E quando eu escutei isso, aí a minha cabeça encheu de coisas. Né? Eu falei, poxa, eu preciso conversar com o Sérgio. Eu achei assim tudo isso daqui muito importante, muito sensível, muito delicado de estar falando e passando para as pessoas. Né? Que às vezes as pessoas vão trabalhando que nem um trator e não tem mais ideia e noção de nada. Então, eu agradeço muito, é sempre um prazer te encontrar. Nos encontramos cantando, nos encontramos com filhotes, né? E aqui na nossa profissão também. É isso. Parceiros na vida em diferentes setores. Muito bom. Não é? Uma alegria te encontrar, viu? Que a gente possa encontrar muito pela vida fora. Conta comigo. Muito obrigada, agradeço a todos que estiveram aqui, tem um pessoalzinho meu, eu vi que tem aqui um pessoalzinho novo que você até agradeceu, que, né, sempre segue, e vamos bolar mais temas e mais coisas para trazer para o pessoal, tá bom, meu querido? Tá ótimo, muito obrigado, então, viu? Um beijo para você, um beijo a todos, tchau, tchau, gente, boa noite. Tchau.